Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos esta programação. E o nosso desejo é que Deus abençoe você através da palavra. Hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: é tempo de perdoar. Deus vai falar conosco e eu tenho certeza que a sua vida será extremamente abençoada se você der ouvido às Escrituras, à palavra de Deus. Venha conosco, Deus quer lhe abençoar. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no capítulo 18 de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 18, e o versículo de número 35, que está escrito da seguinte maneira: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Baseado nesse versículo, eu quero pregar-lhes ou compartilhar-lhes uma palavra segundo o seguinte tema: é tempo de perdoar. Na verdade, esse versículo é o fechamento de uma parábola que Jesus contou e que, confesso, amados, todas as vezes que leio essa parábola eu fico muito preocupado com esse tema, perdão. Na verdade, Jesus está no capítulo 18 ensinando várias verdade sobre o reino de Deus, e a partir do verso 15, ele vai ensinar alguma coisa acerca do perdão, o pecado dos nossos irmãos, e os nossos próprios pecados. E para explicar algo que ele estava ensinando, ele conta essa parábola. E é uma parábola muito séria, a parábola do credor incompassivo. Veja em que contexto que essa parábola nasceu. O versículo de número 15 do capítulo 18 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Jesus ensinando. Aí o versículo 17, ele diz assim, e se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus ensinando sobre o perdão. E aí o versículo 19, ele diz assim: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Depois de ensinar isso, Jesus mostrando aqui princípios com relação ao perdão, e que muitas vezes a gente não vivencia, não é? Geralmente, quando a pessoa vê uma outra pessoa pecar, a primeira coisa que ele faz já é levar correndo para uma outra pessoa. E não é assim que a Bíblia ensina. Se eu vejo um irmão pecar, qual é a postura minha? Bíblica. É ir à pessoa. É tentar ajudar a pessoa. Se ele não me ouvir, levar mais uma, duas testemunhas ou três. Se ele não ouvir a você e as testemunhas, aí sim que você deve levar para a igreja. Geralmente, não é isso que as pessoas fazem, né? Elas levam para o pastor, colocam na mão do pastor e que ele se vire. Mas, biblicamente, eu preciso saber que desse contexto, Pedro vai fazer uma
uma pergunta. O versículo de número 21, Pedro diz assim: aproximando-se dele, Pedro diz: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meus irmãos? Olha o que está escrito e que Pedro vai perguntar. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ele achando, baseado no princípio daquela época, até 7. Até 7 vezes. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É você fazer a conta e você saber quantas vezes você tem que perdoar seu irmão. Então, baseado nessa afirmação, nasce a parábola do credor incompassivo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque as histórias da Bíblia não são contadas por acaso. Jesus conta algo muito importante que eu quero que você compreenda, porque pode ser que a sua vida esteja travada, talvez você não esteja prosperando, o seu viver não tem sido um viver abençoado por falta de perdão. E Deus me inspirou a falar com você nessa oportunidade acerca do perdão. Veja só o que ele vai contar como parábola. O versículo de número 23 diz: por isso, o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia, olha quanto ele devia, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então vamos por etapa. Jesus está contando uma parábola. E essa parábola está contando de uma pessoa que devia para o seu senhor, um servo, um empregado, devendo para o seu patrão 10.000 talentos. A dívida era enorme. Só para você ter uma ideia, uma noção, o que era um talento dentro da medida bíblica do Novo Testamento? Um talento corresponde a 6.000 denários. O denário era a moeda de um dia. Um denário era a moeda de pagamento de um trabalhador comum por um dia de trabalho. Então, um talento era 6.000 denários. Você pega 10.000 talentos e multiplica por 6.000 denários e você vai ver o valor. Uns 60 milhões de denários. Uma dívida impagável. Sinceramente, uma dívida impagável. Mas o Senhor, compadecendo-se, o versículo 27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha que coisa linda, muito bonito isso aqui. Eu vou fazer um intervalo comercial e na sequência eu vou continuar mostrando um outro aspecto, outra face da moeda, quando o assunto é perdão. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé.
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero mostrar algo que nós estamos falando sobre é tempo de perdoar. E eu iniciei falando no primeiro bloco acerca da parábola do credor incompassivo. E terminei mostrando que esse servo que devia 10.000 talentos, e um talento correspondia a 6.000 denários, então a conta era altíssima. Em síntese, ele não tinha condições de pagar o seu senhor. Mas o versículo de número 27 do capítulo 18 de Mateus diz: então o seu senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. Imagine a alegria desse rapaz, a satisfação desse moço. Uma dívida enorme, impagável. Mas por ele ter pedido com misericórdia e, acima de tudo, com sentimento de quem realmente queria misericórdia, ele foi atendido. E o seu Senhor perdoou a sua dívida. Mas preste atenção no versículo 28. O versículo 28 diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. É isso mesmo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia, veja quanto, 100 dinheiros. Ele devia 60 milhões de dinheiros, porque denários de dinheiro aqui é a mesma coisa. Agora, esse conservo devia para ele 100 dinheiros. E diz assim o versículo: e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, vai fazer o mesmo pedido que ele tinha feito para o seu senhor. E ele diz assim, rogo, o versículo 29, então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Você sabe que notícia ruim corre, e corre muito. Dizem que notícia boa vem de pé, ou a pé, mas a ruim, meu amado, ela vem a cavalo. Não é? Na linguagem de hoje, uma vem de carro, a outra vem de avião. E aquele senhor ficou sabendo do que aquele servo tinha feito. Ele tinha sido generoso para com o seu servo, que tinha pedido misericórdia, e ele perdoou aquela dívida enorme. Mas aquele servo não teve compaixão do seu conservo. Veja, um servo devendo ao seu senhor, que o perdoa. Mas o seu conservo, que devia a esse servo, não teve a mesma sensibilidade. E ele pegava ele pelo colarinho e dizia: paga-me o que você me deve, ou vou lhe entregar na mão do meirinho, ou vou lhe entregar na mão do oficial, do delegado, enfim, da autoridade. E foi isso que ele fez. Mandou prender o rapaz, porque ele não conseguiu pagar no tempo dele. Aí a notícia chegou no ouvido do seu senhor, que tinha perdoado. Jesus contando uma parábola. E essa parábola tem um propósito. Veja só o versículo de número 32. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão ou misericórdia de ti? E indignado, versículo 34, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Jesus contou essa parábola, e aí ele vai fechar a parábola lendo ou falando o que eu li no versículo 35 desse capítulo. Olha o que Jesus vai dizer depois de contar essa parábola. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por isso que essa parábola me preocupa, mas eu vou interpretá-la,
Vou te dar ela uma explicação que vai fazer você pensar um pouquinho mais de critério e cuidado acerca do perdão. Sabe quem é o devedor de 60 milhões de denários? Sou eu. Você. Todos nós. E para quem devíamos? Devíamos para Ele. Mas Ele usou de misericórdia conosco e nos perdoou. Ele nos deu o privilégio do perdão. Quem é o conservo que devia sem dinheiro? É o meu próximo. É o seu próximo. É o nosso próximo. Se Deus me perdoa uma dívida impagável, eu devo de igual forma agir com relação ao meu servo. Eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem, aqueles que me devem, aqueles que também falham e erram comigo. E aí, eu sou levado a mostrar algo muito sério que tem muita gente que ainda não parou para pensar sobre isso. O que, pastor? Que o pecado, ou melhor, que o perdão é algo condicional. É isso mesmo, que o perdão é algo que está condicionado ao quê? Justamente a sua postura. Ora, se Deus nos perdoa, e na oração do Pai Nosso nós oramos, pedindo para que Deus nos perdoe as nossas dívidas, quem somos nós para não perdoar os nossos devedores? É isso que esse texto nos ensina. E eu vou fazer um intervalo comercial, e no último bloco eu vou mostrar algo que está quente no meu coração, e que eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua visão com relação ao perdão, baseado nessa mensagem. Um momento só e voltamos com o programa Palavra de Fé. Concluindo a mensagem que nós estamos ministrando, é tempo de perdoar. Eu encerrei o segundo bloco falando que o perdão é condicional. Ou seja, Jesus nessa parábola ensina-nos que o perdão divino, embora seja concedido graciosamente ao pecador arrependido, é também ao mesmo tempo condicional. Isso mesmo. De conformidade com a disposição do indivíduo de perdoar ao seu próximo. Por isso, uma pessoa pode ficar sem o perdão divino justamente por não ter sensibilidade e capacidade de perdoar as pessoas que lhe têm ofendido. Eu quero gastar esses últimos minutos que eu tenho para tentar mostrar a você que o perdão não é uma opção. Perdão, amados, é uma necessidade. Isso mesmo. Perdoar é uma necessidade. Até porque, quando uma pessoa não consegue perdoar uma pessoa que lhe ofende, o maior perdedor é quem não consegue perdoar. Então, nós precisamos, principalmente nós que dizemos ser cristãos, é inconcebível uma pessoa que se diz crente, cristão, que diz servir a Deus, a Bíblia, que não tem a capacidade de perdoar. O perdão é, na verdade, a plataforma de sustentação do cristianismo. É baseado no perdão que tudo acontece. Se não fosse o perdão, nós não estaríamos servindo a Deus. Porque foi Jesus quem morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados. E quando Jesus estava morrendo na cruz, lembra das palavras dele? Quando as pessoas estavam ali ultrajando ele, maltratando ele, machucando ele, o que ele disse? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o cristianismo é baseado no perdão. Não há cristianismo sem perdão. E quero dizer mais,
O amor nos concede isso. E se eu não tenho amor, eu não posso dizer que sou cristão. É isso, querido. Nós precisamos saber que perdão é uma questão de sobrevivência. Não há possibilidade de termos uma vida boa se nós formos amargurados. Há muita gente morrendo, sufocada pela falta de perdão. Deus está falando com você, eu não tenho dúvida. Porque eu sei quando Deus está querendo curar pessoas, e Deus está querendo te curar. Chegou a hora de você liberar perdão, seja para quem quer que tenha te ofendido, que tenha te ferido, que tenha te machucado. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse a maldade que fizeram contra mim. E daí? Você está vivo. Você está de pé. Então perdoa, e digo mais, perdoa não é pelo fato da pessoa ter arrependido, porque a gente perdoa as pessoas, amados. Não é porque as pessoas se arrependeram. Não. A gente perdoa as pessoas porque é a única forma da gente continuar sobrevivendo e vivendo bem. É para o seu próprio bem, meu amado. E aqui, Jesus deixou muito claro que eu posso colocar tudo a perder. A minha salvação pode ser comprometida baseado nesse princípio. Se eu não tiver condição de perdoar as pessoas que me ofendem, que me ferem, eu não vou conservar, manter a minha salvação. Por quê? Porque Jesus diz, assim vos fará também vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Meu amado, o mais lindo atributo do amor é o perdão. E perdoar é uma questão de querer. Acima de tudo, de você evidenciar o amor de Cristo. Peça, se você tem dificuldade, para Deus derramar dentro do seu coração esse amor verdadeiro, para que você tenha condição. Olha, amados, nós temos visto muitas pessoas sofrendo. Eu, nos meus aconselhamentos às pessoas, eu tenho visto muitas pessoas sofrendo. São esposas magoadas com o marido que a traiu e a abandonou com os filhos, muitas vezes pequeno, e foi viver uma outra vida, uma vida dissoluta. Perdoa esse homem, deixa ele tocar. Jesus cuidou de você, você chegou até aqui. Ele não merece as suas lágrimas. Não adianta você ficar presa no passado. Perdoa, libera perdão para ele, para você viver bem. Essa palavra que Jesus está dizendo. Esse aqui, devia 60 milhões, foi perdoado. O outro devia 100. O que nós devíamos para Deus é muito maior do que qualquer tipo de ofensa ou problema que nós tenhamos vivido aqui na terra com os nossos semelhantes. E eu preciso saber que Jesus, Ele perdoou primeiro. Então Ele pode nos ensinar sobre isso. Você sabe que é morrer por uma pessoa que não é boa? Que não tem amor a Ele? Ou a você? Você faria isso? Eu faria isso? Mas Jesus fez. Por isso que Ele pode nos ensinar acerca do perdão. Deus está querendo que a igreja viva o perdão. O mundo seria melhor se nós perdoássemos. Quantas misérias, quantas guerras, quantos conflitos, quantas tragédias, quantas mortes. Tudo é em torno da falta de perdão. Jesus nos ensina nessa parábola do credor incompassivo que nós precisamos, ao invés de ser incompassivos, precisamos ser compassivos, perdoadores, cheios de compaixão, porque são atributos que o verdadeiro servo de Deus tem que desenvolver. Faz parte do pacote da salvação. Quando Deus salva um homem, Ele dá a ele o amor, Ele dá a ele a fé e, acima de tudo, a capacidade de perdoar. Eu encerro essa mensagem, esse arrazoado, baseado nesse capítulo de Mateus, levando você a refletir sobre o perdão. Resolva essa questão. Em nome de Jesus, Deus vai te ajudar. Deus vai resolver essa questão e a sua vida será melhor a partir das questões que você vai resolver baseada no perdão. Vamos orar, vamos pedir Jesus para nos dar essa graça e, acima de tudo, esse amor. Oremos.
Vamos falar com o papai. Senhor, eu acabei de ministrar uma mensagem muito forte. E ela falou, Pai, que é tempo de perdoar. Mostrei, Pai, o que o teu filho Jesus nos ensinou acerca da parábola do credor incompassivo. Eu quero pedir, Deus, que tu me ajude. Que o Senhor ajude o meu irmão, a minha irmã que está orando comigo, especialmente esta, que tem dificuldade, Pai, que está encontrando dificuldade para liberar perdão para essa pessoa que a feriu, que a machucou, que criou, meu Deus, uma ferida que tem sangrado nesses últimos anos. Pai, dê a tua graça, derrama o seu amor, Senhor, sobre esse coração, para que ele consiga liberar perdão para essa pessoa, a esta pessoa também que feriu, Senhor, e que precisa pedir perdão, que o Senhor dê graça, sabedoria a esse irmão, a essa irmã, para ir atrás do perdão, Senhor. Ajuda-nos a praticar a tua palavra, que nós tenhamos, acima de tudo, a sensibilidade de entender que é tempo de perdoar e de receber perdão. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua audiência. Eu sou feliz de poder contar com a sua preciosa audiência. Quero desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua fé. Saiba de uma coisa, o perdão, como pregamos nessa mensagem, é uma questão de necessidade e não apenas uma opção. Que Deus te dê graças para viver o que a Bíblia ensina. Fiquem com Deus e até o próximo programa.